Bom, e olha, como previsto pelo mercado, o Copom elevou a taxa de juros, taxa básica de juros de 9,25% para 10,75% no ano, voltando aos 2 dígitos pela primeira vez desde 2017. Faz parte dos esforços do Banco Central para tentar trazer a inflação para dentro da meta. Bom, com isso, há menos estímulo à atividade econômica. Emprestar dinheiro, por exemplo, se torna mais arriscado. Enfim, sobre esse cenário, a gente vai conversar agora com Sérgio Vale, especialista CNN em economia. Sérgio, muito boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Prazer estar aqui para falar com vocês. Sérgio, a indicação do Banco Central e já ficar de olho no ano que vem, a gente pode falar que esse ano há uma perspectiva de não cumprirmos a meta de novo? Olha, é muito provável. A gente não deve chegar à meta de 3,5% esse ano. O próprio Banco Central reconhece isso. A inflação deve ficar em torno de 5,5%. A gente até está esperando um número um pouco maior do que isso, deve ficar algo entre 5,5% e 6%. E a hora que o Banco Central sinaliza, como ele sinalizou ontem, de que vai fazer alta de juros de uma forma mais moderada, ele também está indicando para o mercado que, olha, a inflação esse ano a gente não vai conseguir atingir a meta, a gente vai trabalhar pela meta em 2023. Ao fazer isso, também tem um efeito positivo de evitar que a atividade desacelere com mais intensidade. Se ele sinalizasse uma pressão maior de juros para tentar trazer a inflação para a meta já esse ano, ele teria seguido com 150 pontos para a próxima reunião e assim por diante, e levaria a uma possível recessão em 2022. Então, o BC está fazendo o meio do caminho. Ele quer trazer a inflação para a meta, mas não esse ano, no ano que vem, e isso ajuda no final você não fazer com que a atividade piore ainda mais. Sérgio, boa tarde, obrigada por falar com a gente. A gente já pode falar que há sinais de desaquecimento na busca por crédito? Boa tarde, Marcela. Olha, a gente está vendo acontecer isso desde o ano passado, na verdade. A economia, de certa forma, paralisou no segundo trimestre, e tem sido assim desde então, um certo sentido de estagnação. Isso a gente vê, de certa forma, acontecer no crédito também. Com a taxa de juros chegando nesse patamar e também em conjunto com o mercado de trabalho que está enfraquecido, a gente está vendo uma taxa de desemprego que ainda está em 2 dígitos, a gente está vendo uma queda forte da renda real da população brasileira, você tem um sinal para esse ano de crédito mais enfraquecido e também possivelmente um pequeno aumento de inadimplência que a gente pode ver acontecer. Então, é um ano de crédito de fato mais moderado que a gente vai ver em 2022. Que impacto direto já para o consumidor a gente consegue ver nesse curto prazo? Olha, Daniel, a gente já está vendo isso acontecer desde o ano passado, na verdade, né? As Sim. taxas de crédito, as taxas de juros para o consumidor final já estão subindo, né? O que a gente chama de spread bancário, que é a diferença da taxa na ponta em relação à taxa básica, que é a Selic, ela já está acontecendo, isso está encarecendo o crédito para o consumidor final. Quem está querendo comprar a prestação já está sentindo isso, essa prestação mais cara agora, e não vai ser diferente ao longo do ano. A gente está vendo essa Selic podendo chegar em torno de 12%, ainda vão ter altas acontecendo esse ano, deve ficar nesse patamar o ano inteiro. E vamos lembrar, né, pessoal, a taxa de juros estava há pouco mais de um ano em 2%. A gente está falando de uma alta aí de cerca de 10 pontos percentuais. Não tem como não machucar o crédito e o consumidor no final com essa taxa. Sérgio, Priscila Yesbeck, nossa analista de economia, participa da nossa entrevista. Priscila. Obrigada, boa tarde, Marcela, Daniel, boa tarde, Sérgio. Sérgio, queria te perguntar sobre como você vê a conduta do Banco Central, a condução da política monetária do Banco Central, que é uma crítica muito forte que tem acontecido aí entre os economistas que olham a economia do aspecto mais geral, é que o Banco Central demorou para subir juros, agora está tendo que subir muito, esfriando muito a economia, com previsões aí de crescimento praticamente nulo para 2022. Por outro lado, o discurso do mercado é que o Banco Central está certo, tinha que dar um choque mesmo, que se não der esse choque, não ancora expectativas. Qual que é a tua visão? Você está mais na visão aí mais do mercado ou está mais com os economistas aí que enxergam mais o aspecto amplo? Olha, Priscila, tudo bem? Boa tarde. O Banco Central, de fato, chegou um pouco atrasado ano passado, mas a gente pode dizer que a gente teve surpresas negativas em profusão no segundo semestre de 2021. Né? A inflação acelerou com força naquele momento, a gente teve a quebra da regra do teto no segundo semestre também, isso aí acelerou a alta de juros que a gente viu o Banco Central fazer desde então. Então, assim, a gente teve algumas novidades desagradáveis que fizeram o Banco Central ser agressivo como ele estava sendo. A questão toda que vai ser a discussão a partir de agora e que o Banco Central deixou em aberto,
Quando a gente vai parar de ver essa alta de juros, em que magnitude a gente vai ver essa taxa chegar, essa vai ser a nova discussão agora. Né? Não tem muita diferença em relação ao que a gente estava vendo até o ano passado, mas a grande incerteza que se coloca agora é onde o Banco Central vai colocar essa taxa. A gente acha que em torno de 12%, vai precisar chegar nesse patamar, infelizmente, para conter a inflação, como a gente estava falando antes, não para esse ano, mas para o ano que vem. E se de fato o Banco Central estava atrasado, eu acho que agora ele está no caminho correto, digamos assim. Né? A incerteza toda que fica é que ele precisa continuar mantendo o tom correto é os próximos passos. Né? O que ele vai aumentar de taxa, o que ele vai sinalizar, porque o mercado ficou um pouco apreensivo ontem, um certo tom dovish, como a gente chama de mercado, né? Uma coisa um pouco mais suave, um pouco mais moderada do que os sinais de inflação estão sinalizando agora com as preocupações que a gente tem ainda pela economia. Então, assim, era um Banco Central nos últimos 3 meses, digamos assim, que estava um pouco mais claro o que ele ia fazer. Agora a gente voltou um pouco àquele cenário de incerteza. Ele não está atrás da curva, mas tem um grau de incerteza que aumentou agora em relação às próximas decisões. Eleição entra nesse aspecto? O Banco Central nunca pode colocar esse tema nas suas discussões, né? Essa questão de política tem que ficar de fora para não contaminar, mas com certeza entra indiretamente quando a eleição afeta outras variáveis que são importantes para o Banco Central, como, por exemplo, taxa de câmbio, que em geral é uma variável muito sensível ao cenário eleitoral adverso e que esse ano a gente está vendo isso acontecer, né? Por conta de todo o clima político eleitoral que a gente vai viver esse ano, a taxa de câmbio ainda vai ter alguma pressão. Tendo essa pressão, a inflação fica sensibilizada por conta dessa taxa de câmbio, o Banco Central tem que agir dessa forma. Então, ele não vai colocar isso no discurso, ele não vai escrever isso nos documentos, mas indiretamente essa questão eleitoral afeta por conta de uma variável importante que é a taxa de câmbio. Agora, além das questões internas, né, Sérgio, tem outros países que também sofrem com essa pressão inflacionária, não só o Brasil. É uma tendência que pode cessar a partir de quando? A inflação, de fato, Marcelo, não é um problema só do Brasil. A gente está vendo a inflação acelerar no mundo inteiro desde o ano passado. Alguns países com um grau pior, a gente vê Turquia e Argentina, por exemplo, com um grau muito mais descontrolado de inflação. E o Brasil, digamos, ali no meio do caminho. Tem uma inflação que está elevada, em 2 dígitos, né? Ficou acima de 10% no final do ano passado. E o prognóstico que a gente vê para os próximos meses é a pandemia arrefecendo, a disrupção das cadeias que a gente está vendo acontecer com intensidade desde 2020, commodities um pouco mais moderadas agora, a taxa de câmbio está dando uma sinalização também de que não vai ter a pressão que a gente viu acontecendo no ano passado. Essas coisas ajudam o trabalho do Banco Central, faz com que a inflação esse ano provavelmente fique em torno da metade do que foi ano passado, mas ainda assim demanda esse esforço do Banco Central para sinalizar, olha, a gente está preocupado com a expectativa de inflação e a gente precisa subir taxa de juros para isso. Mas certamente o cenário internacional ajuda um pouco a conter aquela inflação muito pressionada que a gente viu acontecer ano passado, Marcelo. Sérgio, você diria que numa economia globalizada, a gente está vendo, então a Mata colocou aí a questão dos preços globais, petróleo subindo muito, choques de oferta na cadeia de suprimentos. Então a gente tem a nossa inflação aqui muito influenciada por esses choques externos. Então os juros acabam não fazendo um efeito tão grande porque não conseguem conter esse choque de oferta. Conseguem reduzir demanda aqui dentro, mas não contém esse choque externo. Você acha que então no mundo globalizado, os juros básicos da economia, eles perdem um pouco da sua eficiência? Qual que é a discussão que vocês, economistas, estão tendo aí sobre esse momento que a gente está vivendo? Quer dizer, um país emergente que fica muito à mercê dos preços globais, como é o caso do Brasil, com commodities, muito baseado em commodities, a nossa taxa de juros, ela perde um pouco da sua eficiência? Esse é um ponto importante, Priscila, porque a discussão grande que a gente teve ano passado, dessa aceleração da inflação e dos juros, é qual o ponto do Banco Central subir a Selic para o patamar que a gente está vendo agora, se boa parte dessa inflação veio por outras questões que o Banco Central não tem muito o que fazer. Basicamente, commodities, câmbio, energia, que foram os grandes fatores de pressão ano passado. Mas o problema, quando a gente tem essas altas significativas, como a gente viu acontecer ano passado, é que essa inflação começa a se espalhar para outros itens. Então, pensa qualquer segmento que a gente tenha na economia que usa transporte, que usa alimentação, que usa qualquer componente na sua composição de produção, na sua composição de serviços, esses impactos vão se acumulando.
Então, se você tem uma pressão na base da cadeia, como a gente está vendo agora, isso pode se espalhar para o resto da economia. Isso já está acontecendo. A gente tem um indicador de inflação que a gente gosta de olhar muito, que chama indicador de difusão, que dá uma ideia do que está subindo de inflação dentro dos itens no IPCA. E esse indicador sinalizou ano passado que 3/4, né, cerca de 75% da inflação brasileira no final do ano passado já estava subindo. Um grau muito maior do que a gente estava vendo no começo do ano passado. Então, assim, essas altas estão se espalhando para o resto da economia. Então, o Banco Central tem o papel aqui não de combater essa inflação de energia, essa inflação de combustíveis especificamente, mas evitar que essa inflação se espalhe para outros segmentos, e aí sim você tem um problema muito mais grave, né? Então, é o que a gente chama de o Banco Central combater os efeitos secundários dessas altas de commodities que a gente está tendo agora. Sérgio Vale, especialista CNN, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Obrigado, foi um prazer, pessoal. Até a próxima.